Em nome do presidente Ivanir Gasparim, desejamos boas-vindas a todos em nossa primeira reunião almoço híbrida de 2021. Ficamos felizes em recebê-los aqui na Casa do Empresário. Queremos saudar e agradecer a presença do vice-presidente de Recursos Humanos do Grupo Volvo América Latina e presidente do Conselho Deliberativo da Vikimprev, Carlos Ogliari, que logo mais irá palestrar acerca do tema Reflexões sobre a dimensão humana do trabalho e a agenda de transformações que afeta as empresas. Agradecemos a quem está conectado conosco pelo Facebook e YouTube. Compartilhe sua participação na reunião almoço, marcando @SIC Caxias Oficial em suas redes sociais. Estão presentes conosco presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Emir da Silva, vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini, Jaime Andreassa e Maristela Tomasi Chiapin. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Antônio Cuiava. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Emerson José da Paixão, presidente do Cirecom Nordeste RS. Rodrigo Postiglione, presidente do Sinduscom Caxias. Orlando Marim, representando o Simplas. Imprensa, senhoras e senhores. Passamos agora a palavra ao presidente Ivanir Gasparim. Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Agradecemos a presença de todos que nos acompanham aqui presencialmente e também pelos canais em que esta reunião almoço está sendo transmitida. Um agradecimento todo especial ao nosso convidado, o vice-presidente de RH e Assuntos Corporativos do Grupo Volvo para a América Latina, Carlos Ogliari, que participa conosco diretamente de Curitiba. O tema de hoje está voltado para a reflexão sobre a dimensão humana do trabalho e a agenda de transformações que afetam as empresas. De fato, vivemos tempos diferentes, tempos em que as contradições entre a modernização e a valorização do humano muitas vezes nos angustiam e nos deixam sem saber em que terreno estamos pisando. Obviamente que as transformações por que passam as empresas impactam no nosso comportamento e nas nossas atitudes. Todos sabemos que o trabalho é uma das possibilidades para satisfazer as necessidades básicas do ser humano, pois é dele que vêm os recursos para a nossa subsistência. Por exemplo, dentro de uma empresa, o comportamento humano tende a se caracterizar por determinados padrões que variam de pessoa para pessoa. E esses dois aspectos precisam fazer sentido na construção de uma diversidade coletiva. Estes novos tempos, que é um tempo de novos saberes, de um novo de fazer e realizar, graças ao avanço da tecnologia, exigem de nós mentes abertas e dispostas a conviver com as diferenças. Precisamos, sobretudo, saber construir um ambiente de trabalho que compreenda a relevância da diversidade cultural e a diversidade de opinião. Por exemplo, na certeza de que se está buscando a convergência de objetivos. Nestes novos tempos, precisamos também saber ouvir, mas uma escuta consciente, sem bloqueios, capaz de criar a tão falada empatia. Da mesma forma que a crítica não pode ser pessoalizada, mas sim entendida como meio para modificar o comportamento ou a prática
prejudicial ao ambiente corporativo. É assim que se amadurece. E que bom que possamos todos conviver com a mentalidade digital, conectada e altamente permeável às novas tecnologias, das novas gerações, com a experiência e a sabedoria das gerações mais antigas. O choque de gerações somente será positivo quando ambas as gerações souberem trazer à tona um mundo mais diverso, produtivo e colaborativo. São situações como estas que definirão os diferenciais de uma empresa no mercado no futuro que já chegou, determinando aquelas que permanecerão e aquelas que deixarão de existir. O sucesso, senhores, não vem somente das máquinas, da robotização, mas vem principalmente das pessoas. O sucesso também da dosagem correta entre ser empresário, que domina os conhecimentos sobre administração e gestão de um negócio, e entre ser um empreendedor, que tem uma postura altruísta de ver o mundo do trabalho e dos negócios. Estamos falando, senhoras e senhores, de unir a vocação, a paixão por fazer ou produzir algo. Isto é, na minha opinião, o conceito de sucesso. Senhoras e senhores, queremos também registrar, neste momento, os cumprimentos ao novo delegado da seccional do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, Marcos Ricardo Preto, que assumiu o cargo em substituição a Davi Ballerini. Peço que fique em pé, né, Marcos? Afinal de contas, nem todos te conhecem. Parabéns, Marcos. Bom trabalho, né? E conte com a SIC. Na última sexta-feira, tivemos a satisfação, então, de receber a visita da presidente do Conselho Regional de Administração, a administradora Cláudia Abreu, e demais integrantes da diretoria, quando nos foi apresentado o novo delegado regional, e também recebemos uma placa comemorativa aos 120 anos desta entidade. Nossos cumprimentos ao Marcos Preto e votos de um profícua gestão à frente da entidade, e ao mesmo tempo agradecer o empenho do Davi Ballerini nesses últimos anos em representar bem a classe dos administradores aqui da nossa região. Muito obrigado, e passo a palavra de imediato ao nosso palestrante Carlos Ogliari, diretamente de Curitiba. Uma reflexão em voz alta a gente consegue fazer porque somos cercados por pessoas que estão imbuídas deste mesmo propósito, de refletir, o de fato, por alguns minutos, à margem da nossa rotina, das turbulências do dia a dia, se permitir fazer uma profunda reflexão acerca de tudo que nos envolve. Não há como fazer isso sem a gente lembrar um pouquinho do mundo pré-pandemia, como as coisas aconteciam na sociedade, como as coisas aconteciam em nossas residências, como as coisas aconteciam nas nossas empresas, nas organizações. Muita interação, contato humano, a presença física, reuniões presenciais, a equipe de pé, celebrações, comemorações, discussões, nos ambientes que para nós sempre nos foram tão presentes. De repente, surge um fato no mundo que muda toda essa lógica, muda toda esta forma de fazer as coisas acontecerem. E nós passamos a estar diante de uma situação completamente atípica. Como lidar com uma pandemia como jamais visto. Como tratar dos negócios. Como tratar da nossa saúde, da saúde das nossas equipes. Numa situação completamente atípica. E é curioso que a humanidade consegue fazer essas coisas. Em tempo absolutamente recorde, estamos já recebendo
Em tempo absolutamente recorde, surgiram protocolos de saúde, protocolos de segurança, pesquisas, artigos. A comunidade científica do mundo inteiro se colocou a buscar soluções com agilidade, mas com o rigor da ciência. E a eles nós devemos agradecer o momento pelo qual estamos vivendo hoje, e que também é a via de acesso para o nosso amanhã. Os esforços dessas equipes de cientistas do mundo inteiro, as equipes de saúde, incansavelmente durante todos esses meses, cuidaram dos nossos doentes, cuidaram dos nossos familiares, dos nossos amigos, sofreram com eles, mas também tiveram a alegria de ver a superação. Isso é extremamente importante. E a grande reflexão que fica em relação ao mundo pré-pandemia, a tudo aquilo que vivemos antes da pandemia, mas o que nos falta daquele mundo? O que verdadeiramente nos faz falta? O que verdadeiramente nos traz saudades? Será que tudo que tinha no mundo pré-pandemia de verdade nos faz falta? O que nos faz falta? É o primeiro ponto que eu convido todos a refletirem. E da mesma maneira que é importante refletir sobre o que nos faz falta, é importante refletirmos sobre o imediatamente oposto, o que não nos faz falta. O que daquele mundo pré-pandemia nós não queremos mais? E esta reflexão sobre o nosso passado, sobre os momentos pré-pandemia, são extremamente importantes para que a gente possa construir juntos o futuro, o mundo pós-pandemia, com todas as coisas que nós sentimos falta do mundo pré-pandemia. E, quiçá, eliminando tudo que não nos faz falta. Tudo que não queremos como parte das nossas vidas. E agregando elementos novos, ajudando a construir o futuro. Nós não vamos ter uma única resposta para este ponto. É uma reflexão individual de cada um de nós sobre o que de fato nos faz falta e o que não nos faz falta. Não há uma resposta certa ou uma resposta errada. Há respostas dentro de cada um de nós e que nós precisamos buscar. Durante a pandemia, muita coisa aconteceu. Nós podemos dizer que houve crise e oportunidade. Nós tivemos setores, para trazer apenas 2 exemplos aqui. Todos nós estamos acompanhando os resultados do agronegócio, o setor de implementos agrícolas e todo o mundo que converge para o agronegócio. De fato, um setor pujante que continua crescendo. E nós temos também o setor da mobilidade, a mobilidade urbana, o setor do transporte, que foi um setor bastante prejudicado pela pandemia. Um momento de crise para uns, um momento de oportunidade para outros. Crise e oportunidade. Mais e mais nós vamos ver complementariedade. O E substituindo o OU. Não é crise ou oportunidade como se pudéssemos dela escolher, e sim crise e oportunidade. Durante a crise, os setores mais afetados negativamente passaram por mal bocados. Sabemos disso, vivenciamos isto. Vendas caíram, faturamentos desaparecendo, carteira de pedidos completamente fragilizadas.
necessidade de rever estrutura organizacional, de rever processos, de implementar planos de contingência de todos os tipos, necessidade de rever a força de trabalho. Muitas e muitas pessoas deixaram as nossas organizações durante a pandemia. Muitos migraram para um outro negócio, para um outro setor, que naquele momento encontrou oportunidades. E a questão não é o que as empresas fizeram para sobreviver durante este período de pandemia. E sim, a reflexão que se coloca é como fizeram. Não o que fizeram, mas como fizeram. Fizeram única e exclusivamente com os olhos no presente, com os olhos na crise, com os olhos da oportunidade que se apresentava com a crise, com os olhos do passado, com as lições do passado, ou fizeram isto olhando para este contingente enorme de pessoas em movimento que deixaram as companhias para ingressar em outras companhias, ou que simplesmente deixaram as empresas porque foram convidados a deixar as empresas como consequência da própria crise. Olhando para esta dimensão, conseguiram definir um como fazer, olhando para frente, olhando para o período pós-pandemia, olhando para as oportunidades que estão por vir, olhando para aquilo que sentiriam falta. Como fizeram isso? Como trataram as pessoas? Como lidaram com o conhecimento que a empresa não poderia prescindir? E aqui tanto faz se estamos falando de uma gigante, de uma grande empresa, de uma empresa média ou de uma empresa pequena. Como que as organizações lidaram durante a pandemia, o auge da pandemia, com a gestão do conhecimento dentro das organizações? Foi já imaginando a retomada? O reencontro do mercado com os seus melhores momentos? As curvas de crescimento? Foi já pensando e tendo uma estratégia clara de retomada? Foi já pensando no desafio que seria o reencontrar talentos humanos com capacidade, com atitudes e comportamentos que ajudassem de fato as organizações a crescer no pós-pandemia, a sobreviver no pós-pandemia? São muitas as perguntas. E refletir sobre essas questões é importante porque nos ajudará, certamente, a passar por outros momentos de crise. Tomara a Deus que não seja uma crise sanitária, uma crise de saúde. Mas nós, e especialmente os empresários deste país, sabem como poucos no mundo enfrentar crises. Enfrentar incertezas, instabilidades de todos os tipos, instabilidade política, instabilidade institucional, jurídica, todas as incertezas. O número de variáveis que existem e que impactam a gestão dos negócios no nosso Brasil é muito grande. E o nível de incertezas, por mais que a gente queira trabalhar com mais certezas, e sempre mais certezas, mas o nível de incertezas, ele só cresce, e ele é presente o tempo todo. Qual é a vacina para isso? Qual é o antídoto para isso? Como lidar com estas incertezas?
senão pelas pessoas, senão com a nossa gente. Muitas e muitas organizações, de fato, enfrentaram esta crise sanitária olhando para frente, capturando oportunidades, se preparando para as oportunidades, fazendo o que tinham que fazer para sobreviver, mas já pensando na retomada, em determinar pontos de alavancagem. Dentre eles, não se descuidar da agenda de transformações por que passa o mundo dos negócios. É uma agenda extremamente forte, pesada. É uma agenda de transformações como poucas vezes visto na história empresarial. E é uma agenda de transformações que ainda guarda algumas páginas em branco. Páginas por serem escritas. Mais uma vez, o que vai fazer a diferença não é o quê, é o como. O como fazemos essas coisas. E nesse mundo de permanente transformação, de permanente mudanças, com todas as incertezas, com a crise, de repente surge um fato novo. O mercado acorda, o mercado cresce, o mercado se recupera, as demandas aumentam. Como eu faço para atender a demanda? Para voltar a crescer, a aumentar a atividade produtiva ou a atividade de serviços com agilidade e voltar aos patamares anteriores, quiçá patamares inclusive mais elevados. Como eu faço para trazer novamente aquelas pessoas que deixaram a minha organização? Será que elas querem voltar para a minha organização? E agora, José, Maria e João, como dar conta dessa demanda? Como trazer essas pessoas novamente? E o trazer as pessoas novamente para a nossa organização está diretamente conectado com a forma como elas deixaram a companhia. A forma como elas foram tratadas, se com respeito genuíno para com elas, se com dignidade, se com propósito, com transparência, com verdade, certamente estas pessoas terão vontade de retornar para aquele ambiente de trabalho. Porque não só admiravam aquele ambiente de trabalho, mas principalmente porque se sentiam respeitadas, se sentiam únicas na sua individualidade e se sentiam parte de um time, se sentiam parte de um forte coletivo. O indivíduo e o coletivo. Não é mais o indivíduo ou o coletivo. São as duas dimensões. O E ganhando espaço em relação ao ou. Menos ou, mais es. O E é a conexão. O E é a complementariedade. E isso, por certo, vai fazer uma diferença enorme nessa agenda de transformações. É curioso quando a gente pensa também nesse lado humano, nas pessoas, e a gente ainda olha para as empresas como organismos recrutadores de pessoas. Das minhas reflexões, eu concluo de que isto, além de ser injusto, é absolutamente incorreto. É um erro pensar que são as empresas que recrutam as pessoas. São as pessoas que recrutam os projetos a que querem emprestar boa parte da sua vida. São as pessoas que recrutam as empresas. E recrutam as empresas pelo que elas são. Recrutam as empresas pelo que elas querem ser.
pela sua parcela na comunidade, na sociedade, pela forma como a empresa lida com os seus problemas, com os seus dilemas, pela forma como as empresas lidam com as pessoas, com o ser humano. Essa pandemia, ela certamente ainda revelará a totalidade dos seus efeitos à sociedade. Alguns sinais começam a surgir. E eu quero trazer um exemplo, que eu acho que é importante porque serve bem nesta reflexão de uma agenda de transformações e da necessidade de gente capacitada, gente com conhecimento, com conjunto adequado de comportamentos e atitudes nas nossas organizações, nas nossas empresas. É como nós tratamos a educação de nossas crianças e jovens durante a pandemia. Olha que reflexão interessante. Como é que nós cuidamos dos professores? O que fizemos diante do risco do crescimento da evasão escolar, que agora já se sabe, de fato ocorreu? Qual será o déficit educacional, o déficit de qualificação que essa geração de crianças e jovens apresentarão? E qual será o efeito disto sobre a competitividade? A competitividade do nosso país, a competitividade do estado do Rio Grande do Sul, a competitividade de Caxias. Certamente as nações que melhor cuidaram deste aspecto sentirão menos os efeitos deste déficit educacional, de formação destas gerações. Aqueles que não fizeram o dever de casa, aqueles que se descuidaram deste aspecto, têm que encontrar formas de recuperar o tempo, de correr atrás, porque certamente a disputa por mão de obra qualificada, a disputa pelas pessoas certas, para as atividades certas, será ainda maior e continuará sendo cada vez maior. Hoje, nós já enfrentamos no dia a dia das nossas organizações a realidade de disputar mão de obra qualificada com qualquer país do mundo. Nós estamos vendo hoje a abordagem de vários profissionais das nossas organizações por empresas que não possuem sede no Brasil, por empresas que estão do outro lado do mundo e que se propõem a pagar salários em moeda forte, em euro, em dólar, salários extremamente vantajosos, em relação aos quais essas pessoas fazem jus, não vamos julgar. É uma questão meritocrática, é uma questão de oportunidade. Mas, se antes nós nos preocupávamos em reter profissionais dentro das nossas organizações, reter talento humano dentro das nossas organizações, olhando apenas para as empresas que estavam ali sediadas ao redor, fisicamente próximas, se depois isso se expandiu para as empresas das cidades vizinhas, dos estados próximos, hoje a preocupação relacionada à arena do mercado de trabalho, ela de fato, ela é global. Ela é global. O trabalho remoto ensinou ao mundo que não é necessário estar fisicamente presente para fazer muitas e muitas atividades de diferente natureza. E isto abriu esta possibilidade. Quando a gente começa a olhar para o nosso modelo educacional, como nós tratamos a educação durante a pandemia, a evasão escolar, a enorme quantidade de pessoas
que deixaram algumas das organizações mais afetadas pela crise. E a gente olha para frente e vê o que está por vir, a gente percebe o tamanho que será o desafio relacionado ao fator humano no trabalho. Novamente, aqueles que fizeram um melhor dever de casa terão vantagens competitivas importantíssimas. Aqueles que não fizeram, não é momento de desespero, é momento de realizar, é momento de fazer. Aprender com aqueles que fizeram, aprender com aquilo que não fez e fazer. Ser o dono da própria ação, puxar para si a responsabilidade e fazer acontecer. Como será esse novo mundo? Será esse mundo do trabalho remoto? Será que o home office vai ser dominante? Nós vamos ter empresas e empresas que não mais terão trabalho presencial? Difícil ter uma resposta só. Mas, muito certamente, nós teremos as duas dimensões presentes. Mais uma vez, não é uma questão de trabalho remoto ou trabalho em casa ou o trabalho nos escritórios, o trabalho nas dependências das nossas organizações. Será uma questão de o trabalho remoto e o trabalho presencial. Mais uma vez o E, ganhando importância, ganhando relevância em relação ao OU. A complementariedade das duas dimensões, com equilíbrio, com sabedoria, porque os exageros fazem mal. Nós vamos descobrir, dentro de cada uma das nossas organizações, qual é o equilíbrio. Já é sabido de que o trabalho presencial é importante. Ele nos faz falta. Nós aprendemos pela observação, nós aprendemos por estarmos próximos de outras pessoas. Nós aprendemos quando estamos sentindo as mesmas coisas. E é difícil, gente, sentir à distância. Portanto, existe espaço para o trabalho presencial nos escritórios, nas empresas de serviço? Claro que sim. Tanto quanto existirá espaço para o trabalho remoto. Muito provavelmente, no pós-pandemia, a pergunta que se fará é: do que você sente falta durante a pandemia? Será que as pessoas não dirão: eu sinto falta de estar com os meus filhos, com as minhas filhas, de ter um horário mais flexível, de poder trabalhar com mais liberdade, de poder criar, entregar resultados com responsabilidade? Será que não virá esse tipo de coisa? A exemplo do que nós escutamos hoje, que é: eu sinto falta do trabalho presencial, de estarmos todos juntos no mesmo ambiente. A gente sentia falta das reuniões almoço presenciais na SIC. E agora estamos tendo a oportunidade de já experimentar um modelo híbrido. E será que o modelo híbrido desaparecerá? É o E ganhando importância em relação ao OU. E o mundo vai continuar exigindo muitos esforços, colocando diante de nós inúmeros desafios. Mais transformações? Sim, muito mais. Muitas transformações. Com tudo que está por vir, com a tecnologia 5G, digitalização, conectividade, indústria X.0, eu nem chamo mais de indústria 4.0, é X.0, tamanha velocidade com que isto muda. Inteligência artificial, sustentabilidade,
complementariedade. Porque os desafios vão continuar acontecendo. Nós teremos que nos ocupar, sim, de alguns aspectos complementares. É o global e o local. Não será mais o global ou o local. É o empoderamento e a responsabilidade. Não é só o empoderamento das equipes, mas é dar responsabilidade, é cobrar responsabilidade. É aquilo que, no inglês, a palavra que melhor expressa isso é accountability. Empowerment and accountability. As duas coisas. É crise e oportunidade. É crescimento e sustentabilidade. É realização e ética. São essas coisas juntas. É o público e o privado que precisam trabalhar mais e mais juntos. Mais e mais juntos. Buscando, sim, novos patamares de competitividade. É o digital, sim, com toda certeza. Mas também é o humano. Digital e humano. É a inteligência artificial e a inteligência humana. Não é uma coisa ou outra coisa. E é curioso que mais e mais a gente escuta as questões de transformação, que dependendo do negócio nos leva à automação, eletrificação, digitalização, conexão. Poucos, muito pouca gente está prestando atenção na transformação e humanização. Não perder o aspecto humano das nossas organizações. Nós não podemos perder o aspecto humano para que as pessoas que um dia deixaram a organização queiram de fato a elas voltar a trabalhar para aquele mesmo propósito. É muito importante que a gente trabalhe o aspecto da transformação com humanização. Lembrando de para quem fazemos, por quem fazemos, com quem fazemos. Nós fazemos para pessoas, com pessoas, o tempo todo. Não podemos nos descuidar disso. E daí a importância das nossas organizações terem uma visão muito clara dos seus propósitos. E isso parece aquele chavão, já está batido isso, né? Missão, visão, valores, propósito. Eu me permito provocá-los a ir além disso, a identificar em cada uma das nossas empresas, das nossas organizações, a sua alma. É tentar responder à pergunta: que falta o mundo sentirá da empresa à qual eu pertenço, eu dirijo, eu empreendo, se ela deixar de existir? Que falta Caxias sentirá? Buscar a alma da organização. E verificar lá na história dos fundadores, na evolução da companhia, o que realmente move aquela organização, por que ela existe, para que ela existe. Isso é o que dá sentido para as pessoas quererem recrutar aquela empresa para trabalhar. Vamos nos acostumando com a ideia de que os bons talentos, aqueles que de fato fazem a diferença dentro das nossas organizações, eles passarão a entrevistar as empresas, e não o oposto, e não o contrário. Eles terão tantas oportunidades agora
com esta conectividade, com a digitalização, com o trabalho remoto. Tantas oportunidades que eles escolherão as empresas para trabalhar. E se eu quero sobreviver enquanto empresa, eu preciso estar no rol das empresas escolhidas, no rol das empresas que as pessoas sonham em trabalhar, desejam trabalhar. E sim, as mudanças vão continuar acontecendo cada vez mais rapidamente, numa velocidade absurda, mas elas continuarão acontecendo. O que nós não podemos perder de vista é de que por trás dessas mudanças, por trás dessas transformações, existe o ser humano. Existe a dimensão humana. Existe uma razão muito mais forte por tudo que nós fazemos. E conhecendo o potencial humano de Caxias, do Rio Grande do Sul e do nosso Brasil, com total convicção, eu digo, nós estamos no caminho certo. Vamos continuar. Vamos buscar as complementariedades. Vamos continuar trabalhando em prol de um projeto único, forte, estruturado, sustentável, de desenvolvimento da cidade, em todos os seus polos, em todas as suas dimensões, da região, do estado e do nosso país. Tendo no centro desta equação o ser humano, a pessoa, com todas a sua complexidade, com todos os seus sentimentos, com toda a sua capacidade, com toda a inspiração que só do próprio ser humano, porque dele é a sua principal característica. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de ter estado com vocês e de ter trazido algumas palavras de reflexão. Reflexão em voz alta, sem a pretensão da verdade, mas com muita vontade, com muita humildade de poder expressar um pouco daquilo que eu mais acredito. O ser humano é a nossa principal vantagem competitiva. O brasileiro, a brasileira, é a nossa principal vantagem competitiva. Queria agradecer então ao palestrante de hoje, Carlos Eduardo Nascimento, o Guilherme, e convidar a todos para a próxima segunda-feira. Boa semana a todos, mas antes, uma salva de palmas, principalmente aqueles empresários que nesse momento estão presencialmente aqui na SIC. Meu muito obrigado.